Galaxy A10, A20, A30, A50, A70 e A80. Toda a linha A até o momento lançada no Brasil aqui na mesa para dizer para vocês qual é a melhor, qual é o pior, qual você não deve comprar sob nenhuma hipótese e tudo mais. O preço de todos eles, a ficha técnica de todos eles vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, clica aqui embaixo, já abre os links deles para você acompanhar os preços em tempo real para o dia da consulta que está vendo esse vídeo, junto com esse comparativo aqui. Aí você já fica com o preço de um lado, com o vídeo do outro e já vê se faz sentido e tudo mais. Uma coisa importante, A10, A20, A30. Tá faltando o A40, porque em teoria ele não vem pro Brasil, pelo menos não até agora, é um aparelho da Índia. A50, A60 também não. A70 e A80. O A60, se eu não me engano, ele era focado primeiro na China e não era pra vir mesmo pra cá. Então esses dois aparelhos que estão faltando, não é pra estar faltando e não é pra vir. Inclusive o A80 que tá aqui, ele era o último que faltava pra formar essa mesa e agora que ele está aqui, não falta mais nenhum. Começando o vídeo por qual deles é o pior de todos. Galaxy A10. Ah, mas é meu celular, seu filho da p***. Tem gente que não tem nenhum celular. Fica falando merda aí. Vocês acham que a gente não vê esses comentários aqui no YouTube? Se você tem um Galaxy A10, desculpa, mas ele realmente é o pior da linha. Dois motivos. Existem celulares da Xiaomi que tem o mesmo preço que ele e são 2 vezes melhores. Você pagou caro nesse A10. Ele não vale a pena, em nenhum ponto de vista. 2. Existem celulares da própria Samsung, da linha J e da linha M, que também são melhores que o A10 e custam o mesmo preço. Então, pra galera que comentou no vídeo do A10, dizendo que ai, é o meu celular, para de falar merda, desculpa. Compraram errado pra você. Você comprou errado. Isso não vai fazer o celular melhor, só aceita. A10, o pior celular dessa linha e não vale a pena comprar. Por quê? O A20 dessa mesa tem o melhor custo-benefício. É o celular mais barato deles, com exceção do A10. E por uma diferença mínima de preço entre o A10 e o A20, você leva tudo melhor. Para quem vê o A10 e o A20 na loja e pensa, eu vou pagar mais barato no A10. Você tá levando tudo pior, mas tudo pior mesmo que o A20, pagando uma pequena diferença entre eles. Pela diferença de preço entre os dois, que é mínima, você leva no A10 uma tela pior, essa aqui já é AMOLED no A20. Você leva menos memória RAM, aqui são 2 GB, aqui já passa a ser 3. E além de tudo você tem um micro USB e não USB tipo C. Resumindo, tudo é melhor no A20 em relação ao A10. Inclusive, se você olhar essa mesa inteira, é o único celular que não tem leitura de impressão digital. Esse tem na tela, na tela, na tela. Esse aqui na traseira e esse aqui não tem nada. Resumindo, o A10 foi uma sacanagem da Samsung Brasil lançar. Ele tem o nome de A, igual aos demais. A era uma linha bem avançada, intermediário topo de linha, e agora tem um A10 no meio, que tem a tela ruim, tem menos bateria, não tem impressão digital, não tem o conector atualizado, tem menos memória RAM, então já começa aqui. Se você está pensando em algum aparelho da linha A, já descarta o A10. É a pior escolha da mesa. Vou até deixar os outros aqui que fica mais fácil de entender. E aqui nós temos de verdade as diferenças entre o A20, o A30, o A50, o A70 e o A80. Todos eles, apesar de ter essa aparência mais bonita e mais sofisticada, principalmente do A20 pro A50, parece que eles são muito melhores em material e na verdade não. Todos eles têm a traseira em plástico, inclusive o A10. Todos, com exceção do A80. E isso não é tão aparente assim. Só que a Samsung deixou muito óbvio que esse aqui é de plástico, que esse aqui é de plástico. E a partir do A30, você tem uma impressão que é vidro, no 50 também. Só que é plástico do mesmo jeito, a não ser aqui. Aqui no A80 virou vidro. Então é uma linha A da Samsung, que já foi uma linha muito top de linha acessível. E hoje ela tem todos os aparelhos de plástico, desde o A10 até o A70. A gente conseguiu uma mesa dessa vez que desliza e não risca a tela. É mó legal, ó. Vocês sempre falam isso, a gente conseguiu, ó. Qual que é o melhor custo-benefício? Qual que é o mais barato? Qual que é o melhor? É o A20, não tem nem o que dizer. A diferença de preço é mínima, você leva muito mais pelo mesmo valor. A70, esse aqui,
é o melhor aparelho da mesa. Ah, mas e o A80? O A80 não tem mais coisas por ser o A80? Por que você apontaria o A70 como o melhor? Sinceramente, a proposta do A80 é ser um celular inovador. Em comparação aos outros As, especificamente ao 20, ao 50 e a ele mesmo, é o que tem o melhor conjunto de coisas pelo melhor preço. E num cenário onde tanto o A70 quanto o A80 custassem a mesma coisa, daria para ver que eles têm ideias diferentes. Esse celular é experimental. Esse aqui é um celular pronto, finalizado. Essa é a impressão que você tem entre o A70 e o A80. Então, se eu tivesse que apontar o melhor da mesa é o A70, o mais barato é o A20. O peso deles gira em torno de 170 gramas, mais ou menos. Ele começa a aumentar conforme chega nesses dois últimos aqui. O A70, ele tem 180 gramas mais ou menos, e já o A80 ele vai lá para os 200 e poucos gramas. Então pode parecer bobagem, mas este aparelho aqui é visivelmente mais pesado. Você vai usar isso aqui o dia inteiro, só você pegar na mão que você fala, nossa, ele realmente é mais pesado. Então para você que se importa com isso, ou então fica usando bastante, você vai sentir que esse é um celular mais encorpado, mais robusto. Então, se é uma coisa que você não gosta, o A80 realmente faz diferença na mão. Todos os outros têm peso normal de smartphone, o A70 ele é grande, mas ainda assim faz diferença esses 30 gramas a menos que ele tem em relação ao 80. Quer dizer, 20 gramas a menos, 25 gramas mais ou menos. E todos eles sujam pra caramba a traseira, vocês viram? Lavei a mão 5 vezes antes de vir aqui, é só respirar perto que eles sujam. É inacreditável. Todos eles têm conector USB tipo C. Então, olhando na parte de baixo dos aparelhos, eles têm o conector atualizado, reversível, e você não vai ter que ter um aparelho que você acabou de pagar caro, que na minha opinião, todos eles são relativamente caros, até mesmo os mais baratos, que são esses dois, e você vai ter já em casa um conector atualizado, que é o mínimo que se espera para quando você gasta dinheiro suado e trabalhoso de se ganhar, né? E naturalmente, todos têm leitura de digitais, esses 3 embaixo da tela, esses na traseira e esse aqui é o A10. Isso aqui é o A10. Nos mais simples, nós temos câmera dupla, não necessariamente entregando câmeras diferentonas. E nos mais avançados, nós temos câmera tripla, entregando necessariamente câmeras com funções diferentes. Para esses 3 aqui, a câmera tripla funciona da seguinte forma. Você tem no A50, que é esse aqui, no A70 e no A80, 3 sensores para câmera. Um é a câmera principal, tira fotos em alta qualidade. A outra é a câmera ultra wide, que tira fotos panorâmicas em qualidade aceitável. E o outro sensor é auxiliar. Nesses dois, no Galaxy A50 e no Galaxy A70, serve para medição de profundidade. Para você fazer aquele recortezinho na cena, um desfoque mais legal e tal. Já no A80, também, mas é um sensor TOF, ou seja, Time of Flight. Não é só mais uma câmera olhando a cena. É um medidor, um raio laser, uma trena laser, um sensor real de medição e recorte. Ou seja, dá para fazer até vídeos com desfoque em tempo real. Dá para fazer um monte de brincadeira, um monte de coisa legal. E dá para fazer umas medições também, aproveitar isso. É uma câmera mais avançada para esse tipo de função. E tá bem aqui só no A80. Isso quer dizer que a melhor câmera de todas está aqui? Mais ou menos. Pensando em foto, nenhum desses 3 aparelhos aqui de fato faz exatamente o que deveria. A Samsung já lançou no passado celulares que eram relativamente acessíveis ou intermediários e que tinham estabilização ótica nas suas lentes. Então, esses daqui com câmera tripla, eles focam tanto em entregar firulas ou então acessórios, efeitos especiais e esquecem do básico da fotografia, ajudar o usuário em todos os cenários e melhorar as fotos noturnas. E estabilização ótica em qualquer um deles faria toda a diferença, e nenhum deles tem. Isso já mostra um desvio no que era a linha A lá do começo para a linha A agora. Até o mais avançado com o melhor sistema de câmeras não tem estabilização ótica de imagem, que é um grande erro e fez falta em todos os nossos testes. Agora olhando para os mais simples, bom, vamos chegar numa conclusão ainda mais interessante. Falamos de câmeras de 13 megapixels, 13 megapixels e 16 megapixels, no Galaxy A10, A20 e A30. Neste aparelho especificamente, o Galaxy A10, que é o que eu critiquei e zoei logo de cara do vídeo, ele parece ter uma câmera dupla, mas não tem.
porque ele foi feito de má fé. Quer dizer, porque ele foi feito com esta estética que te dá a impressão de que ele tem duas câmeras. Isso aqui, na verdade, é um flash. Logo, ele só tem a câmera principal mais simples. No A20, além da câmera principal mais simples, ele tem uma câmera ultra-wide e mais nada. Já no A30 também. Então, a principal diferença que eu quis dizer para vocês logo no começo é que este trio aqui, o A50, o A70 e o A80, tem uma câmera a mais, que é a câmera de profundidade das cenas. Estes daqui têm apenas a câmera principal e a ultra wide. Vamos lá, eu falei no começo de telas e foi um dos principais motivos para já começar descartando o A10 das linhas válidas. Esse é o único aparelho de todos eles que tem uma tela IPS LCD, ou seja, é uma tela que necessariamente, no melhor dos aspectos, se fosse a melhor tela da mesa, estaria tecnicamente e tecnologicamente abaixo de todos os outros. AMOLED, 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 AMOLED. Todos eles do Super AMOLED da Samsung. Ah, não faz diferença para você? O brilho é maior. A parte escura da cena é mais escura. O contraste é melhor. As imagens são visivelmente melhores. As cores são mais vivas, se você quiser, mais precisas, se você ajustar assim no sistema, e você enxerga com mais facilidade. É outra experiência. É só assistir esse do lado desse ou de qualquer outro que você fala, caramba, como esse aparelho pôde estar no meio dos As? Ele realmente fica desgarrado no meio dos outros irmãos. Tudo bem, todos os Galaxy A, ou seja, o 20, o 30, o 50, o 70 e o 80 tem Super AMOLED, tela Super AMOLED. Vamos colocar todos eles juntos. Quais os tamanhos de tela e resoluções então? Porque não são AMOLEDs iguais. Esse aqui, o patinho feio, que é o Galaxy A10, tem 6.2 polegadas de tela, que não é AMOLED, que é uma tela inferior neste caso. Nos demais nós temos 6.4, 6.4, 6.4 e 6.7, 6.7. Esses que tem 6.4 polegadas é o Galaxy A20, A30 e A50. Os que tem a tela um pouco maior de 6.7 polegadas é o Galaxy A70 e Galaxy A80. Portanto, você que necessariamente já quer uma tela maior, pode optar por qualquer um desses três, até porque não existe motivo-são para você optar pelo A10. E para você que quer uma tela ainda maior, Galaxy A70 e Galaxy A80. Para você optar entre os dois últimos, o Galaxy A70 e o 80, você vai desembolsar uma grana bem grande, mas uma grana maior ainda por um Galaxy A80. Então, se você faz questão da maior e melhor tela, eu recomendaria o A70. Porque, sinceramente, a diferença de tela entre os dois não é isso tudo. Mas o preço é brutal na diferença entre o A80 e os demais. E pensando nas telas, como eu já disse, essa não é AMOLED. Ok, todas as outras são. Essas são 6.4 polegadas. Este aqui, que é o Galaxy A20, é o único que roda em resolução HD. Dá pra você notar a diferença? Dá. É muita coisa? Não. Se você tiver que optar entre o Galaxy A20 e o Galaxy A30, você já tem a diferença entre todos os demais serem 1080 Full HD. Esse é o único da mesa que roda em 720p, ou seja, HD. Todos os demais são 1080p Full HD. Se eu pudesse recomendar alguém que quer o mínimo de tela bem aproveitada, começa no A30. Porque o A20, apesar de ter Super AMOLED, apesar de ser um celular já equilibrado, já é mais baratinho para quem quer o celular mais acessível, tudo bem, opta pelo A20. Mas é importante dizer que ele é o último da mesa a ter resolução apenas HD. Full HD, Full HD, Full HD, Full HD. Isso faz diferença sim, ainda mais para telas cada vez maiores. Então, o A30, o A50, o A70, o A80, Full HD. O A20, só HD. O A10, HD. Bom, agora que nós demos as diferenças de tela, de peso e tudo mais, estamos falando de aparelhos grandes. E a bateria deles? Qual deles é o melhor para bateria? Que tem gente que só tá procurando um celular com muita bateria, é verdade. Vamos lá. O Galaxy A10, como eu já falei, é o pior da mesa. Nem para bateria ele presta. Ele tem 3.400 mAh de bateria. 3.400 de bateria. Parabéns. Agora para os demais. Galaxy A20, 4.000 mAh de bateria. Galaxy A30, 4.000 mAh de bateria. Galaxy A50, 4.000 mAh de bateria. Galaxy A70, 4.500 mAh de bateria. O melhor da mesa. E já o Galaxy
A80, 3.700 mAh de bateria. Não é ruim igual ao Galaxy A10, mas é 300 mAh a menos que os demais. Justamente porque aqui dentro, vocês conseguem ver no corpo dele, é o único aparelho que foge da fórmula. Ele não tem a câmera posicionada do jeito que se espera. Ele tem esse conjunto mecânico, esse motor, que sai do corpo e vai para frente e para trás, para que você use a mesma câmera de trás para selfies. Ele gira a câmera da parte de trás para a parte da frente. E isso ocupa espaço, tem motor aqui dentro e claramente um celular enorme desse perdeu bateria. Sendo assim, em todos os aparelhos da mesa, nós temos pelo menos 4.000 mAh de bateria. A20, A30, A50, com destaque para o Galaxy A70, com 4.500 mAh de bateria. Excelente quantidade de bateria. 3.700 para o Galaxy A80, o melhor da linha, com não tão boa bateria. E o Galaxy A10, com 3.400 de bateria. Pior que esse gráfico ficou certo, ele bem abaixo. Todos os demais, o 20, o 30 e o 50, estáveis. Acima o 70 e um pouquinho abaixo deles o 80. Tá certinho essa disposição. O pior é que o A10 eu consegui achar ele pelo mesmo preço do A20 em uma das promoções, o que deixa ele mais sem sentido ainda nessa mesa. E o pior é que olhando eles aqui de cima, o único que tem a saída de som que não é embaixo e sim atrás é o Galaxy A10. O que mostra que, de certa forma, ele é um modelo antigo por dentro que foi reaproveitado. Porque faz muito tempo que a Samsung não fica com esse tipo de design de saída de som. Isso aqui mostra um projeto antigo de celular velho que eles reaproveitaram, de verdade. Todos os outros têm saída de som normal embaixo, o que há muito tempo é o padrão da Samsung. Por que só esse tem isso daqui aqui? Talvez seja importante para vocês dizer que todos têm conexão de som na parte de baixo. Então se você pegar o A20, tem uma entradinha de som, uma saída, né? Se você pegar o A30, tem uma saída de fone de ouvido. Se você pegar o A50, tem uma saída de fone de ouvido. O A70 tem uma saída de fone de ouvido. O A80 não. O A80 é o único dessa mesa que não tem uma saída de fone de ouvido física padrão tradicional. Você vai ter que ter ou um fone USB tipo C, ou usar só o fone sem fio, ou colocar um adaptador aqui na USB tipo C para poder usar um fone com fio. Bobagem isso, porque a galera já desistiu, eu já desisti, os fabricantes já sacanearam, eu tô acostumado já com fone Bluetooth, que o pessoal, é uma guerra perdida, mas é importante falar. Todos esses têm fone com fio, esse aqui não, tem que usar adaptador ou fone sem fio. Falando rapidamente das câmeras, é óbvio que conforme a gente vai progredindo, as fotos são melhores. Então do A10 é inferior ao do A20, que é inferior ao do A30, que é do 50, enfim, todos eles têm essa lógica. E o conjunto mais avançado de câmeras é o do A80, por vários motivos. Para câmeras principais, 13 megapixels, 13 megapixels, 16 megapixels. A10, A20, A30. 25 megapixels, 32 megapixels, 48 megapixels. A50, A70, A80. Câmera auxiliar, ultra-wide, 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 ultra-wide. Profundidade também. Time of flight, que é profundidade em tempo real super rápida, Ultra Mega Plus Deluxe, top. Isso é um resumo muito grosso dessas câmeras. Elas não são só isso, mas é um jeito fácil de falar delas. A abertura e a entrada de luz. Ela vai melhorando gradativamente até o A70. Então, o A10 vê menos luz, o A20 vê menos luz, o A30 vê um pouco mais de luz, o A50 também, o A70 também vê um pouco mais de luz. Ou seja, conforme você vai progredindo na linha, você tem fotos melhores no escuro, até que isso tudo reverte no A80. Pra você ter uma ideia, eles começam com a abertura de 1.9 na principal. Vão chegando até 1.7 na principal. 1.9, 1.9, 1.7, 1.7, 1.7, 2.0. Porque sim, a abertura tava melhorando até chegar no A70 e de repente no A80 ela volta pra 2.0. Porque, enfim, o conjunto, o sistema, os módulos, eles precisaram fazer essa diminuição. Então, em tese, no papel, as fotos do A70... as fotos do A50 são melhores que a do A80. No papel, é lógico. 25 megapixels, 32 megapixels, 48 megapixels, certo. Todos eles aqui já são melhores para tirar foto. Estes dois, especificamente, o A50 e o A70, com sua abertura de 1.7, tiram fotos melhores à noite. Então, para você que está pensando em foto e quer um celular balanceado, novamente, chegamos na fórmula do A70. Ele tem a câmera mais interessante
Ele tem a tela mais interessante, ele tem a bateria mais interessante, ele cobra o seu preço? Cobra. Ah, uma versão mais barata, por favor, de um aparelho que ainda é bom nessa mesa. A50. A 50 e a 70 são os mais chamativos em diversos aspectos. Eles são muito mais J do que A em várias coisas, por serem de plástico, por equilibrarem alguns recursos e serem meio acessíveis, meio caros, ao mesmo tempo essa doideira, mas tinha ótimos aparelhos na linha J, como o J7 Prime 2, que vocês falam bastante, que também a gente já falou no canal mais de uma vez. Esses celulares são mais esse espírito. Eu diria que a 50 e a 70 dão mais esse fôlego de entregar boas coisas. AMOLED, câmera boa, bateria boa, sem ser topo de linha, sem ser muito abusivo, igual o A80 é. Para câmeras frontais, nós temos alguns detalhes meio pra falar aqui. É óbvio que a melhor câmera frontal é a do Galaxy A80, meramente por falta de competidores. Ele é o único aparelho dessa mesa que usa as mesmas câmeras de trás para a parte da frente. Ele gira esse conjunto de câmeras para frente e você tem a mesma foto de trás, tirando foto de você, fazendo selfies. Então, para os outros aparelhos, eles precisam da câmera frontal, que está no meio da tela, ocupando espaço na tela, para fotografar você. 5, 8 e 16 megapixels. A 10, a 20, a 30. 25, 32 e 48 megapixels. Galaxy A50, A70 e A80. Ele usa a mesma câmera de trás para frente, então ele tem essa leve vantagem. Então, novamente, o Galaxy A70 se destaca, o Galaxy A50 também não faz feio, mas nesse quesito de câmera frontal não tem como negar, é o mais inovador, é o celular que, enfim, carrega o nome mais alto da linha A, porque ele quer ser um topo de linha e não é, ele quer chamar atenção. Sabe aquele seu amigo que chama atenção o tempo todo? Você fala pra colocar uma melancia no pescoço? É esse aqui. É o Galaxy A80, esse é teu amigo. É, ele gira o pescoço e põe uma melancia no pescoço. É esse aqui, é o Galaxy A80. Mas ele não é um topo de linha. Ele cobra por isso, mas ele não é. Porque o processamento que ele entrega não é suficiente para colocar ele tão longe como ele se diz. E em preço ele se coloca a essa distância dos demais. O Galaxy A70 é um pouquinho para cá e o Galaxy A80 vai lá longe, querendo não ser da linha A. Ele quer ser um Galaxy S10. Mas em processamento ele não é. E isso fica claro. E isso leva no final desse vídeo, que é justamente dizer qual deles tem o maior processamento. O Galaxy A10 e o A20 usam um Exynos 7884. São os menos potentes dessa mesa, mas também não são horríveis em processamento. São super intermediários. Intermediários mesmo, super intermediários. O Galaxy A30 usa um Exynos 7904. Já um pouquinho acima, não é muita coisa, mas é melhor de processamento que o A10 e o A20. O A50 usa um Exynos 9610, também um pouquinho acima, um pouquinho melhor que o A30, logo também melhor que o A20 e o A10, naturalmente. E esses dois últimos usam Snapdragon, que teoricamente é uma solução que vocês preferem. Já vi várias vezes nos comentários. Toda vez que é Exynos, que é um chip feito pela Samsung, vocês falam, nossa, podia ser Snapdragon. Beleza, estes dois são Snapdragon, o A70 e o A80. Snapdragon 675 no caso do A70 e Snapdragon 730 no caso do Galaxy A80. Diferença prática entre os dois? Pouca. Tem mais potência no A80? Tem. Incomparavelmente menos potência que o Snapdragon 835, 845, 855. Ou seja, este celular é um ótimo intermediário, mas não está nem perto de ser um topo de linha. Mas ele vai te cobrar por isso. Quando a gente gravou esse vídeo, dava para comprar um S8, um S9 com o preço dele. Então, pelo Snapdragon 675 desse, o A70 é uma ótima opção de intermediário atualizado. E o Snapdragon 730 desse Galaxy A80 é legal, só que, sinceramente, tá tabelado, tá precificado como se fosse o Snapdragon 855, 845. Então, aqui dentro tem um bom processador, mas não pelo preço que ele cobra hoje. É o melhor da mesa? É, mas é só isso também. Então, novamente, pela lógica e pelo bom senso, o Galaxy A70 fica como melhor opção, pelo que ele cobra e pelo que ele entrega de processamento. Não que ele seja o mais potente é o 80, mas é por uma pequena diferença, de verdade. Quanto à memória RAM, nós temos opções interessantes aqui. O mais fraco, que é o A10, começa em 2 GB de RAM, bem abaixo do necessário para rodar o Android em 2019. Vai dar problema, é garantido. Nada a ver, eu rodo Fortnite aqui. Você não roda, desculpa. Você roda tudo travando, só que você nunca usou um celular como o Galaxy A80, como o Galaxy S10, para entender o que é realmente rodar
de boa. Quer um exemplo? Redmi Note 7. O celular custa praticamente o mesmo preço. Aí sim você vai saber o que não é rodar travando e não vai falar que só gente rica compra. Gente normal compra. Gente que compra o A10. Aí sim o jogo não tá travando, porque aqui ele tá. Já no A20 e no A30 nós temos 3 GB de RAM. Ainda não é o suficiente para rodar o Android tranquilamente em 2019, mas já é melhor do que ter os 2 GB de RAM do Galaxy A10. E a partir do A50 tem a opção já com 4 GB de RAM. E no Galaxy A70 nós temos 6 GB de RAM. Excelente opção, já fica perfeito para 2019. E no Galaxy A80 nós temos 8 GB de RAM. Exagero, bem-vindo, exagero bem-vindo. Mas também ok, né? 6 já tá ótimo. Aqui tem 8. Novamente, o Galaxy A70 mostra o quanto ele é equilibrado dessa mesa como uma opção bem legal para quem quer a linha A, que é uma tela boa, que é um processamento legal, que é uma memória boa, tanto interna quanto RAM. Armazenamentos internos, ou seja, aquele armazenamento necessário para o seu celular funcionar sem travar e para sua tia do Zap mandar bom dia até lotar a memória e parar de funcionar o seu celular. Mas eu posso colocar cartão de memória? Não, não pode. O seu cartão de memória não vai fazer os seus aplicativos funcionarem melhor. Eles precisam de espaço interno. Eles precisam, senão o celular vai travar. E pensando em armazenamento interno, nós temos opções muito interessantes. No A10, 32 GB de memória interna, é o básico, esperado. No A20, 32 GB também. No A30, 32 GB também, com versão de 64 GB também. Tem mais de uma versão do A30, é verdade. Aqui no Brasil você vai ficar meio doido procurando as duas versões? Vai. Mas tem uma versão de 32 e uma de 64. Obviamente a de 64 é muito melhor. Pegue ela. Vai fazer toda a diferença. Não é exagero meu. Galaxy A50 tem versão de 64 e versão de 128 GB de memória interna. Naturalmente, 64 já é o necessário para você ficar mais tranquilo. 128 de memória interna, eu recomendo. Se você achar e quiser levar o A50 de 128, vale muito a pena. Você vai ter tranquilidade mesmo. Você não vai ficar louco com o celular. Já no A70, que eu tinha dito desde o começo que é o melhor da mesa, em questões de equilibrar ainda o que é o melhor e não é tão absurdamente caro, 128 GB de memória interna, A80, 128 GB de memória interna. Não tem como errar nesses dois, eles vão ter 128 GB de memória interna. Acabou. Vamos encerrar esse vídeo? Vamos acabar com isso daqui de uma vez por todas? Galaxy A10, desde o começo descartado como o aparelho mais fraco dessa mesa, não vale a pena em nenhum aspecto. Galaxy A20 vai te entregar já o necessário de memória RAM para você não ficar louco. Vai te entregar pouco armazenamento interno em relação a outros aparelhos, inclusive ao A50 e ao A70. Mas se você tem pouca grana, tem que gastar o mínimo possível, Galaxy A20 vai suportar mais tempo na tua mão sem deixar você maluco. Galaxy A30, ok, tem um pouquinho a mais de coisa em relação ao Galaxy A20. Especificamente um pouquinho mais de processamento, mas é muito pouco. Se você quer comprar o A30, sério, junta uns trocadinhos, um pouquinho de mais dinheiro e pega o A50. Você vai ter uma diferença substancial mesmo entre os dois, entre o A20 e o A50, sendo o A20 é o mais barato e para quem quer gastar pouco. Ah, eu consigo gastar mais um pouquinho. Galaxy A50. Quer saber? Eu vou juntar mais um pouco de grana, eu vou dividir, eu quero pegar um aparelho que vai ficar mais tempo na minha mão sem dor de cabeça. Galaxy A70. Galaxy A50, ok, boa diferença do Galaxy A20, mas o Galaxy A70 é para quem quer ficar mais tempo sem trocar de celular. Mais bateria, vai carregar menos vezes, vai demorar muito mais para desgastar, vai ter uma câmera melhor, vai ter uma tela bem grande, vai ser bem legal. Vai ser uma experiência legal. Então, Galaxy A70. Ah, eu tenho dinheiro pra cacete, eu vou enfiar dinheiro no meu nariz. Tá aqui, ó. Galaxy A80. Tem a melhor câmera frontal, não tem a melhor câmera traseira de todas, mas é a câmera que tem mais recursos. É o celular que tem a construção mais topo de linha, não tem tanta bateria quanto os outros, mas tá aqui, é um bom celular, é bem legal. E é o único que é 100% tela, que não tem nenhuma câmera na frente, tem tudo na parte de trás. É gastar dinheiro desnecessariamente? É. Podia estar comprando um Galaxy S9, um Galaxy S8, um Galaxy Note anterior? Poderia, mas você quer comprar um Galaxy A. Não recomendo a compra do Galaxy 80. Não recomendo a compra do Galaxy A10. Caro demais para o que oferece, ruim demais para a economia que oferece. Galaxy A20, mais barato da mesa. Galaxy A50, melhor opção intermediária da mesa. Galaxy A70, melhor opção de alto rendimento da mesa, ainda dentro da sanidade de um brasileiro que tem que pagar a conta no final do mês.
A minha dica final pra vocês é, pode ser que qualquer um deles esteja com o preço mais caro no dia que você foi comprar. Então você quer comprar o Galaxy A70 porque é o melhor da mesa. Ele pode estar mais caro no dia que você foi comprar. Entra no grupo do Canaltech do WhatsApp, que é o Canaltech Ofertas, para ter certeza que tá com o melhor preço. Clica aqui embaixo no link que a gente tem, que é o Canaltech Ofertas. Entra no nosso grupo do WhatsApp, clica no link, entra no grupo. E lá você acompanha os preços deles para ter certeza que você está pegando o aparelho no menor preço possível. E se, por exemplo, você estiver atrás do Galaxy A20, que é esse aqui, o Galaxy A20, que tem digital na traseira, diferente do Galaxy A10. Esse aqui é o Galaxy A20. Você fala, caramba, eu quero o Galaxy A20 e não tem a oferta dele naquela semana, entra no nosso grupo e pede, eu quero a oferta do Galaxy A20. A nossa equipe do Canaltech vai atrás, acha pra você, coloca lá no grupo e você tem o melhor preço. E além do grupo de ofertas do Canaltech, que é direto no WhatsApp, descrição aqui tá cheio de links pra você com as fichas técnicas de todos eles, inclusive do A10 que não vale a pena, de todos eles, inclusive do A80 que custa caro pra Eu escolhi o Galaxy A70 porque a minha ideia é que você tem que ficar muito tempo sem trocar de celular e sem pagar uma fortuna. Mas isso não é o perfil de todos. O Galaxy A50 serve para muita gente e o Galaxy A20 serve para a maioria que só quer um celular. Conta pra gente nos comentários qual deles é para você, qual tava com o melhor preço e o que você achou dessa linha maluca da Samsung que tem Galaxy A10, A20, A30, A50, A70 e A80 no vídeo mais difícil de fazer desse canal. Até a próxima!